sim, são bons aliados para nós. Então, o comportamento da época é difícil para por isso, por essa estratégia. Mas eu tenho sempre dito, só tem essa sensibilidade quem exatamente se compromete, quem exatamente entende o negócio que tem, quem exatamente olha e analisa os números. Porque eu não consigo ter essas ações quando eu estou num vazio na gestão do meu negócio. Então, o que eu aconselho primordial, empresário, não adianta investir num negócio que tu não entendes, por mais capital, estrutura que tenhas, mas entenda, essa é a nossa luta, é a minha luta como influenciador, mentor e consultor, que é entenda primeiro o negócio na qual está a investir. Eu vejo estruturas tão grandes, bonitas, com potencial para avançar, mas o dono está às cegas e ainda assim acha que a mão mágica, a magia, vai vir de um colaborador perfeito que ele vai pagar para estar aí. Até pode funcionar até certo ponto, mas vai dar uma altura porque você não vai saber o que cobrar, o que receber e não vai saber avaliar e subaproveitar aquilo. A não ser que é uma fonte primeiro que só vai querer lucro e depois o que vier para ti vale. Então, entender o negócio, a operação e gestão dele é importante, mesmo que eu não seja gestor, mas conhecer, entender, vai valer muito a pena e eu consigo retirar ou subtrair o que eu quiser e puder de lá. Então, conhecer e dominar aonde a gente investe é primordial e é importante. E fazendo isso, eu começo a ter a sensibilidade. Eu sei o que cobrar, eu sei a estratégia que utilizar ou como utilizar, ou facilmente identificar onde está errado para eu melhorar e avançar. Então, é preciso termos essa sensibilidade, não é? Esse é o terceiro ponto que é negociar, ter os fornecedores por perto. O primeiro ponto é fazer o raio-x. E o segundo ponto, como diminuir desperdício, controlar os custos e baixar eles. E isso vai fazer com que começamos a mudar a nossa gestão, os nossos resultados, e aí não temos muito desgaste e prejuízo dentro da nossa gestão e da nossa operação. O quarto ponto que eu trago é manter a comunicação. Como gestor, é muito comum ver quando não há uma liderança, departamentos que corroem a rotatividade da gestão dentro do negócio. O que que é isso? Por que que eu falo isso? O financeiro não fala com o RH não fala com compras, compras não fala com esse, porque acha que o outro é que fez isso. Então, isso prejudica a operação, porque dentro da estrutura econômica existem os clientes internos e fornecedores internos e externos. Externos são aqueles que fazem a máquina, que trazem os produtos, e os clientes são aqueles que vêm comprar nossos produtos. Mas internamente, o departamento de recursos humanos precisa passar informação financeira, o estoque precisa passar informação à gestão. Eles têm que comunicar com um único objetivo, que é passar ou vender ou entregar com qualidade e excelência para o cliente final. Não estou a O, ouvir o nada, velho. objetivo destes departamentos é atender o cliente final. E se nós não tivermos uma comunicação clara e assertiva nesse momento, vamos perder uma qualidade de serviço, de atender ou de entrega aos clientes. Então, nós precisamos assumir Era nesse muito momento, cego, afinar a então. comunicação interna, clarificar cada um o que faz, o que é Não que estou. faz, para que não haja falha nesse processo. E aqui, quem entregar melhor, quem atender melhor, vai ser o primeiro na frente com a concorrência. Nas épocas difíceis, o cliente tem muito mais sensibilidade em escolher quem eu vou comprar. E claramente, como as crianças, elas ficam onde se sentem bem, onde tem incentivos. E claramente, se nós não mimarmos os nossos clientes, não temos uma comunicação, um atendimento com excelência, vamos acabar por afastar eles. E nesse momento difícil é mais complicado. Então, ter a comunicação, alinhar a comunicação com a nossa equipa, dizer claramente que estamos numa fase difícil, precisamos mudar a comunicação, precisamos acarinhar mais, precisamos ser auxiliares um do outro, melhorar isso e deixar claramente que estamos na fase difícil, o contributo e empenho de todos é importante. Então, comunicar claramente com as equipas, de facto, é excelente e muito importante nessa altura e nesta fase. Portanto, orientar a comunicação, falar com a equipa, refazer as estratégias, afinar os processos
porque afinal os processos também vai ajudar o segundo ponto que é diminuir custos, e uma delas primordial e principal é olhar a ficha técnica novamente, afinar a ficha técnica. Falo da ficha técnica operacional. Isso vai mudar significativamente e vai valer a pena. Então, melhorar a comunicação vai fazer todo sentido. Aqui no Zoom, Dona Rosa levantou a mão, por favor, tem alguma contribuição? Por favor. Dona Rosa está aí? Cláudio, está a me ouvir? Agora sim. Mas eu não lhe ouço absolutamente nada, ou quase nada. E se lhe ouço é muito, muito longe. Opa, deixa eu ver aqui se está a acontecer o que aconteceu a outra vez. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Não sei E se terei agora? Como é que que está agora? sair e voltar a Melhorou? entrar. Não, não, não lhe ouço. Não ouve. Deixa eu ver se consigo sincronizar aqui o meu microfone. E agora? Será que melhorou? Melhorou? Se calhar vou sair e volto a entrar. Ok, tente fazer isso para ver se melhorou. O restante do pessoal está a me ouvir muito bem. São Alfredo, seu Basílio, consegue me ouvir muito bem. Exatamente. Ok. Sim, muito bem. Vamos a isso então. Quarto ponto, já alinhamos manter uma comunicação clara, assertiva e situar um momento para que a equipa contribui também no empenho da estratégia de otimização que temos aí. Vamos ver agora. Agora melhorou, Dona Rosa? É, Está melhor agora? agora um pouquinho, já esteve melhor. No início eu ouvia muito bem. Por isso, Ok. o quarto ponto que se referiu, não ouvi nada. Pronto. Eu vou fazer um refresh no quarto ponto, que é manter a comunicação clara com as equipas, com os colaboradores. Deixar claro que estamos num momento difícil, estamos num momento que precisamos todos contribuir, estar junto para que a coisa funcione. Estamos numa época sazonal onde as vendas baixam significativamente, mas isso conseguimos contornar quando a gente melhora. Devemos melhorar e olhar onde está mal. E falava da comunicação entre os departamentos dentro da nossa estrutura. A cozinha falar com a sala falar com o financeiro, todo esse circuito, melhorar essa comunicação, porque o que tenho assistido e já aconteceu, e como gestor também, que uns departamentos não comunicam muito bem e às vezes é um problema interno ou pessoal que atrapalha. E isso, quem ressente no final é o cliente. Então, se o cliente for maltratado, vamos ter sempre problemas de entrega. E entrega vai afastar o cliente e nessa época vai ficar tudo muito mais difícil. Então, o que devemos fazer é melhorar a comunicação, deixar claro às nossas equipas que estamos num momento difícil. E se continuar e não houver empenho de todos, vamos ter que começar a cortar custo e pode implicar no reflexo de manter as pessoas aí dentro. E isso tem que ser automotivador para as equipas perceberem e entenderem a época em que estamos e que a empresa está e que deve ter o comportamento, o compromisso de todos. Então, não vai funcionar apenas só o gestor criar todas as estratégias e todas as ferramentas para funcionar e a equipa não está coesa ao objetivo ou à estratégia que está a ser criada para alcançar e manter o negócio, pelo menos nesta fase. Então, precisamos manter uma comunicação clara, precisamos validar com eles que estão junto nessa
nessa empreitada de manter e equilibrar aí a nossa estrutura de gestão. Eles são importantes para que tudo funcione. Então, eles precisam estar junto conosco na estratégia de gestão. Ok? O quinto ponto é apostar nos produtos e serviços que mais vendem, mais rentáveis, aqueles que nos dão, olhando na regra de Paretos, 20-80, 20% dos produtos que eu tenho e que me trazem 80% do meu faturamento, este eu tenho que agarrar com duas mãos. Ou seja, aqueles produtos que mais vendem e que trazem 80% do meu faturamento, eu preciso agarrar eles. Preciso manter eles em estoque, preciso manter eles bem alinhados e, se possível, melhorar esses produtos, melhorar esses serviços, porque são esses campos de Daí, venda e nós precisamos afinar eles, daí. vamos deixar faltar ele. E aquilo que não vende, vamos retirar. De preferência, retirar. Falei isso no início. De preferência, retirar e alinhar para aqueles produtos que de facto vendem. Olhar e dar atenção àquilo que vende, e, se possível, melhorar, vamos afinar, e isso vai trazer uma visão muito mais clara e diferente, e aí conseguimos manter e pagar as nossas contas e seguir devagar para essa fase difícil, para essa época difícil. Então, conseguimos identificar os produtos que mais vendem quando a gente olha nossas vendas, quando a gente sabe qual é o nosso produto campeão, quando a gente tem um controle do ticket médio, quando a gente controla os produtos com menos custo e maior margem, quando entendemos sobre o custo de produção de cada prato que está no nosso menu, começamos a entender e olhar, fazer sentido a regra de Paretos 20-80. Então, é importante olharmos aquilo que mais vende, não podemos deixar faltar, falhar, e aquilo que tem resultado a gente mantém. Tem-se dito na gíria, time que ganha jogo não se mexe. O time que ganha jogo não se mexe. Então, se você é bom treinador, já sabe que se está a funcionar, deixa, não mexe. E aquilo que não está a funcionar, sai em jogo, tira do seu cardápio, tira do seu menu, porque nesta fase não é fase de vaidade, é fase de foco, meta, manutenção e objetivo. Então, aquilo que não vende, não funciona, retira, não vai dar muito certo. O sexto ponto é promoções estratégicas. Falando em promoções, parar de fazer promoções empíricas, isso aí é um tiro no próprio pé. Nós, para fazermos uma promoção, a gente precisa entender lucro, falta. Fazer promoção deve ser estratégico. Eu não faço promoção para perder. Toda promoção tem um objetivo. Ela deve ter uma estratégia por detrás. E às vezes eu fazer uma promoção que faz sentido e nessa altura faz sentido ou começar a olhar para quê? Para gerarmos atração de clientes novos ou de manter os novos clientes. E quando falo de promoção, quando olhamos para a promoção, se eu já tiver uma base de dados de clientes, que isso é importante, e nós falamos sempre, fidelizar, eu consigo fidelizar quando eu tenho um histórico. Quando eu acompanho o cliente, é mais fácil eu conseguir fidelizar, porque eu vou acompanhando o cliente, vou saber qual é a frequência, o que é que ele mais gosta, o que é que ele consome, e aí eu consigo começar a entregar com mais qualidade aquilo que o meu cliente, o meu público gosta, e assim eu consigo fidelizar. E quando tenho uma base de dados, o primeiro ponto nessas épocas difíceis é olhar para aqueles clientes que já nos compram, já nos conhecem, já sabem o nosso produto, já acreditam em nós, então é mais fácil vender para eles. Então, se eu querer abrir nessa fase, estar preocupado em trazer outros clientes, vai ser um pouquinho mais difícil. Primeiro, olhar para aqueles clientes que já nos compram, que já nos conhecem, para eles próprios começarem a fazer o próprio marketing de trazer outros. E depois, então, aí é que eu vou começar aos poucos trazer outros. Então, olhar para aqueles que já existem é uma estratégia boa e entregar primeiro a promoção para esses e depois estender. É uma estratégia boa, é uma estratégia que fideliza também, mas precisamos estrategicamente entender o custo que vamos ter com esse produto, com a promoção, senão nos vai dar prejuízo. Lembrando que
No segundo ponto, falamos de diminuir custos, não aumentar custos ou percas nesta promoção. Ela deve ser equilibrada. Pelo menos manter o custo de aquisição do produto, não é? E os custos operacionais e baixar a nossa margem. Pelo menos isso tem que cumprir. Então, eu consigo fazer isso quando entendo o processo de competição de preço, por exemplo, deste produto ou serviço dentro. Então, eu tenho que fazer contas, tenho que entender qual é o custo de produção desse item que eu vou promover, quais são os custos adicionais dele e diminuir, se possível, a margem. Outro item também muito importante é fazer combos que ajudam, é criar e dinamizar o espaço, criar eventos, colocar música ao vivo, colocar karaoke. Obviamente que isso tem custos. É encontrar parcerias que podem trazer. Uma delas há muitos músicos da nova vaga, da nova geração, que precisam de um palco, querem aparecer em um palco e fazer essa troca, né? Dele ceder o seu espaço com a sua atuação, pode ser humorista, o karaoke, e onde ele tem aparição, e a partir daí fazer essas parcerias também ajuda a trazer dinamização ao espaço. Pode ser o caso de colocar uma partida de futebol, uma tela de futebol para atrair mais pessoas e anunciar isso. É muito importante também. E apostar em marketing, né? E aqui ainda olha-se o marketing como, bom, um custo pesado. E isso é muito mal para um gestor interpretar dessa forma. Não há venda sem marketing. Então, nós precisamos entender isso. De qualquer das formas, quando a gente vende, podemos não perceber aonde, quando a gente faz inconscientemente o marketing, e quando a venda acontece, nós achamos que é o nosso produto necessariamente que é bom. Mas há um processo por detrás inconsciente que cada empresário faz e que acaba a culminar com vendas. O marketing tem várias estratégias a serem utilizadas, mas quando a gente assume que o nosso comportamento deve ser de comunicação e que isso é estratégico, vai gerar uma ação de comportamento com o nosso cliente. Então, quando a gente já desenha uma ação, escolhe um canal, uma estratégia para comunicar e atrair clientes no curto, médio prazo, isso não pode não ser muito imediato, mas a longo prazo e em alguns casos médio prazo começa a ter resultado. Então, investir em marketing é necessário, mesmo que for um pouco orgânico, é necessário. Nessas épocas, aí é que a gente vê o trabalho do marketing que fomos fazendo ao longo do ano, se funciona ou não funcionou. E nessa época precisamos olhar ele como um aliado de manutenção e crescimento muito grande. Não devemos ignorar a ação do marketing. Mas hoje também tem vários canais e um deles que é o principal hoje, que é comum e que nos conecta, estamos aqui, eu estou numa live, estou aqui a falar com muita gente, então isso acaba por ser fruto da tecnologia, né, e do digital. O digital já é um mercado, então nós precisamos olhar o digital como um mercado onde devemos estar posicionados e demonstrar aquilo que de facto a gente tem de bom para entregar para quem deseja, para quem quer comprar, para quem compra o nosso produto. Então, nós gestores precisamos tirar esse tabu, esse mito que o marketing não funciona, que o marketing não é preciso, é necessário. E se você tirar 1 a 2% todos os meses para investir em marketing, já vale muito a pena, que os resultados vão vir ao longo do tempo. E nós precisamos fazer uma construção. Tem duas formas. Você pode contratar alguém ou você aprender a fazer marketing. Igual a vender, se você é um gestor, é um empresário, você tem que aprender a vender e você já sabe, não existe venda sem um marketing antecipado, então você precisa também aprender a fazer marketing. Você precisa entender os passos, os processos de marketing. Para quê? Para sustentabilizar ou sustentar a sua venda, seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis. E para o segmento da restauração, este é um momento difícil, o inverno onde a gente está. É um tempo difícil, precisamos ser muito estratégicos, precisamos entender esse processo para conseguirmos, pelo menos, manter o nosso negócio sem necessariamente demitir as pessoas ou estarmos eh, muito frustrados. Essa é a palavra que mais
minha frase agora, frustrado, é isso. Então, olhar nesses aspectos vai ajudar muito. Não ignorem o facto de marketing. Marketing é importante. É importante nós levarmos isso a outras pessoas, a outros grupos. Precisam falar, vocês precisam, nós precisamos falar do produto, do nosso serviço, e só assim vamos ser ouvidos. O mercado está competitivo, é competitivo, mas a concorrência, a competitividade no mercado faz sentido, é bom, ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a se reinventar, e quando nos reinventamos, somos, ganhamos mais habilidade e acabamos por ser melhor. Os outros que vêm vão encontrar-nos com calo, né? E a concorrência tem esse fenômeno cascata muito bom. Então, fazer marketing, apostar nos produtos que mais vendem, apostar nas promoções, são estratégias que precisamos pensar, precisamos repensar. Agora, a pergunta é: será que você sabe qual o produto que mais vende? Qual o produto que menos custo tem para você investir e apostar nele? Isso é uma pergunta que deve ser você pode responder aí e fazer essa análise consigo mesmo. E nesta fase, aquilo que lhe custa produzir mais e com margem muito baixa, e mesmo assim você ainda vende muito, é uma questão de você analisar bem essa composição. Se calhar é substituir com um produto, né, com um outro produto, mas isso também tem trazido às empresas outro problema, que ao substituir os produtos não garantem a mesma qualidade. Então, quando vamos substituir um produto para diminuir o custo de produção dele, precisamos nos atentar. Qual é? Vai aumentar a qualidade ou manter? Se vai diminuir, isso pode gerar um risco, uma ferida na sua marca, no seu produto, na construção que você fez. Então, muito cuidado com isso também, e isso pode trazer uma descredibilidade grande e afastar o seu cliente. Então, vamos equilibrar aí, ter atenção estratégica para melhorar aí o nosso produto. O sétimo ponto eu trago aqui que é a procura de ajudas externas. Ajudas externas, uma delas é esta que estamos a fazer aqui, a comunicação, a partilha, e com certeza se vocês estão aqui neste período é porque vocês acham que eu sou capaz de ajudar naquilo que cada um vem buscar nessa ajuda externa, que é uma mentoria, é uma consultoria, é uma formação, é um treinamento. Vocês acabam por usufruir isso, e isso é sinônimo de que a ajuda externa vai nos dar expertise e conhecimento para ter ação dentro, né, do negócio, dentro da nossa estrutura. Portanto, isso é importante, isso vale a pena e precisamos sempre nos tocar. Tudo aquilo que a gente não tem visão, não tem habilidade, é ir buscar ajuda externa para fazer com que nós começamos a ter decisão, posicionamento diferente dentro da nossa gestão. O conhecimento não é parado, ele é estático. Temos que utilizar e instrumentalizar. Então, a ajuda externa vai ajudar-nos a nos posicionarmos dentro da gestão do nosso negócio. Então, façam, treinem, estudem, vão à busca do conhecimento para melhorar em áreas que são fundamentais, necessárias e primordiais para a gestão de cada um. Então, esses são 7 pontos que eu queria partilhar consigo, com vocês, nesta época difícil e sazonal dentro do nosso segmento, do nosso setor de alimentação, de alimentos e bebidas. Então, espero que vocês anotaram muita coisa que eu disse, anotaram muita coisa, tiveram várias ideias e agora eu quero que vocês também coloquem algumas perguntas. Antes do final, tenho uma novidade para vocês, para partilhar com vocês e algo que eu estou feliz e quero muito partilhar com vocês também. Bora lá. Quem tem uma questão para colocar, está à vontade e vamos a isso. Aqui, vamos lá, turma.
Não há nada a perguntar por aí, por aqui? Alô? Alfredo, viva! Consegue me ouvir? Consigo. Sim, atendendo a grandes dificuldades que temos com relação. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Consigo, consigo. Ah, sim, sim. Eu consigo ouvir. É, gostei muito, gostei da explanação com relação ao tema que assim foi abordado. Eu gostaria que da próxima vez o coach, por cada fase, por cada passo, nos desse mais oportunidade para interagir por cada item, do que abordar tudo de uma vez, esperar que nós fizemos o geral, enquanto as ideias vão fugindo em cada detalhe. Porque depois vamos ficar no conjunto, a minha dúvida, a dúvida da minha colega, do meu colega, tudo de uma vez, aí fica o tempo em função do programa do coach e do tempo também. Gostaria que da próxima vez, por cada fase, cada item, como disse que são 7, cada item dava oportunidade para nós poder interagir. À medida em que estamos a interagir naquele item, depois acabamos até os 7, depois dá o resumo final e aí as pessoas vêm já com uma dúvida mais resumida do que esperar o geral, o quanto nos passar o geral. Nesse geral, e depois muitos itens vão fugindo, complica. Acredito que gostei muito da explanação do coach, foi eficaz na sua abordagem e com relação ao método de marketing em função de cada zona. E os produtos também são sazonais e outros também são hábitos e costumes da determinada população aqui ao redor. Por exemplo, eu, cá na Lunda Norte, o governo é que emprega 95% da população aqui. Então, a demanda fica num tempo sazonal praticamente. Só nos fins do mês, dia 28, dia 30, só assim é que a economia começa a crescer. Senão, a partir do dia 7, 8 até 15, está praticamente tudo morto. Essas são as dificuldades que temos em função da região e zona. Não sei se esse é o mesmo assunto com a nossa colega que se encontra em Johannesburg. Bom, então, para poder ajudar aí o nosso Tem Alfredo, aula, né? vamos, vamos, vamos começar. Sim. Sim, sim. Vamos começar, Consigo lhe ouvir? vamos começar por pontos, né? É, vamos começar por pontos, né? E vamos recapitular sem problema nenhum. É, falar da sazonalidade dentro do setor da restauração, embora as outras províncias fora de Luanda é diferente, porque é exatamente essa realidade. Não só na Lunda Norte, já tive no Namibe, é a mesma coisa. Já tive em Benguela, é a mesma coisa. Já tive no Kwanza Sul, é a mesma coisa. No Bengo, é a mesma coisa. E Luanda é entre aspas. Só que em Luanda há mais esse mix, porque tem mais empresários, mais empresas particulares ou as sedes das grandes empresas privadas também estão aqui. Mas também é um fenômeno que é muito comum, não só a nível de Angola ou Luanda, mas a nível do mundo, que nós chamamos as zonas verdes e as zonas vermelhas. As zonas vermelhas começam, né, para quem acompanha a sua operação, mesmo com grandes movimentos, consegue perceber que do dia 15 ao dia 25, as vendas baixam. Por quê? As pessoas, tanto aquelas estatais ou privadas, têm
um salário, ou seja, o salário, para muitos, começa de 25 em diante. E até o dia 10 no máximo, 12, 13. Depois desse dia também as vendas caem, porque as pessoas perdem um pouco do poder de compra. Então, em outras províncias é mais alargado e aqui acontece também isso. Só que com menor proporção em relação às outras províncias, porque tem menos população e maior parte, né, é pessoas ou clientes ou consumidores do sistema estatal e acaba assim por prejudicar mais porque a população é muito pequena e a maior parte das pessoas trabalha no Estado, então o Estado ainda é o maior empregador até hoje, né? E isso tem trazido muita dificuldade para aquelas províncias que têm pouca população também. Eu acho que esse é um fenômeno excepto, né, Luanda, de todas as províncias. E isso é um desafio mesmo muito grande. Voltando ao nosso tema, vamos recapitular, né, nos sete. Então, eu gostaria de saber, faça um raio-x, o primeiro ponto, fazer um raio-x do negócio. Entender o que vende, o que entra, o que sai, aquilo que mais vende, aquilo que mais nos dá lucro, isto é importante. Custo fixo e variável que a gente tem é importante. Nesse primeiro ponto, gostaria de saber da turma se há alguma questão em particular, um ponto em particular, já para eu partilhar e tirar essa dúvida com a turma. Vamos lá. Se não tiver, aí vamos passar. Olha, Cláudio, Certo? eh, na área da restauração, e eu digo particularmente no restaurante, no nosso restaurante, eh, não sei se é fácil saber-se o que é que mais vende, o que é que menos vende. Porque as pessoas precisam de comer sempre. As pessoas, quando acorrem ao restaurante, é para irem consumir. Por exemplo, particularmente nós só servimos pequeno almoço e almoço. Não demos jantar. E então, por causa também da localização, que eu já lhe disse. Se me perguntar o que é que eu mais vendo, e o que é que menos vendo, não sei se eu lhe consigo responder, porque nós temos uma particularidade. Por exemplo, vou lhe dizer particularmente, pontualmente, sopa. Sabe que nesses últimos anos até é engraçado ver-se em alguns sítios onde se fazem comida, aqueles cartazes, há sopa e almoço. A sopa agora virou quase que uma refeição. E as pessoas acorrem a determinados sítios só para tomar sopa. E a sopa é de todos os dias se vende sopa. Mas há aquelas pessoas que não entram para o restaurante só para tomar sopa, mas para fazerem mesmo uma refeição. Então, se nesse momento me perguntar, Rosa, o que é que tu mais vendes? Eu se calhar vou lhe dizer, olha, vendo tudo em todo o período. A sopa vendo sempre, o frango, o peixe e a carne vendo sempre. Por isso, custa-me responder assim claramente essa questão. O que é que eu mais vendo? Muito bem. E Dona Rosa, então também não consigo dizer sim. é assim, sendo minha mentorada, se assim posso chamar, eu não posso permitir que isso aconteça e seja visto assim. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir aqui o Excel, eu vou dar um exemplo, e isso espero que seja Hum, um instrumento para começar já de imediato a aplicar. É importante a gente hum, perceber. Quando me diz que não consegue dizer porque vende tudo, é natural, mas significa que não olha quais são os itens que venderam naquele dia. Não tem um controle.
Uhum. Eu tenho um controle, eu consigo Uhum. saber em vários dias quanto em cada dia eu vendi e somar todos eles e saber que eu vendo mais esse prato. Se eu fizer um acompanhamento Uhum. sequencial, eu consigo saber Uhum. quanto eu vendi. Mas eu vou abrir aqui o Excel, eu vou partilhar a tela para ficar fácil. Vou partilhar aqui a tela e vou abrir um Excel. Uhum. Tem um menu fixo, certo? Ou pratos do dia. Dona Rosa, Sim, sim, tem um temos, menu? temos. Ok, Tem o menu, tem o prato do dia. ok. Vou partilhar aqui a tela. Muito bem. Pronto. Todo mundo consegue ver a tela? Agora sim. Ok. Vamos imaginar Agora aqui sim, já que estamos a ver. temos aqui o nosso menu. Senhor Alfredo, senhor Basílio, todo mundo está a ver a tela, certo? Sim. Ok. Uhum. Eu tenho aqui o meu menu. Eu preciso saber todos os pratos que contempla. Isso eu posso fazer com os pratos, posso fazer com as bebidas. Vamos imaginar, Dona Rosa, pode dizer aí os seus pratos. Vamos lá, vamos escrever aqui uns quatro, por exemplo. Vamos colocar aqui a avaliação de venda diária no restaurante. Eu tenho o dia um, tenho o dia 2 e assim sucessivamente. Eu quero ver as minhas vendas nos últimos 7 dias. Isso eu posso fazer mais. Vamos imaginar que eu tenho o calulu de peixe, tenho o calulu de carne seca, tenho o pequeno almoço, eu tenho a feijoada, eu tenho a sopa e por aí fora. Ok. Eu tenho o meu sistema de faturação. Se não tem, também não tem problema, mas eu aponto, devo apontar num caderno todas as vendas que eu estiver. E eu vou apontar. No dia 1 de junho, eu vendi. No dia 1 de junho, dia 1 de junho, eu vendi 2 pratos de calulu. No dia 2, eu vendi 2 ou 3. No dia 3, eu vendi 1. No dia 4, eu vendi 8. No dia 5, eu vendi 6. No dia 6, eu vendi 2. No dia 7, eu vendi 1. No dia 8, eu vendi 2. 12. E aqui eu vou fazer sucessivamente. Vou colocar o número de venda que eu tiver e eu vou fazer isso com todos. Pronto, anotei todas as vendas. Pronto. O que é que eu vou fazer? Se eu abrir aqui uma outra coluna, é diferente. Eu estou a fazer isso uma questão lógica. Se eu colocar aqui o preço de venda, eu tenho o preço de venda de cada um desses pratos. O calulu são 4.500, o calulu de peixe, o calulu de carne são 6.000 kwanzas, o pequeno almoço são 3.500, a feijoada
são 5.400, a sopa 1.800 kwanzas. Por exemplo, eu tenho aqui o preço de cada um. Se eu fizer uma conta rápida, o que é que está a sair mais neste período, eu consigo ter. Pronto. Chegou o final. Eu só preciso aqui, total de venda. Até vou fazer mais. E número pratos vendidos. Pronto. E aqui eu vou utilizar uma soma. Quero somar quantos pratos? Pronto. Eu faço isso para aqui. Vou arrastar para saber quantos pratos eu vendi. Significa que aqui vou fixar para facilitar. Vou fixar. Significa que eu vou tirar aqui. Muito bem. Significa que eu vendi. Vou desfixar aqui para sair, para aparecer o preço também. Então, eu vou meter aqui. Opa! E são os dias. Tem que ser o preço de venda vezes o número de pratos vendidos. Exato. Não, eu estou a formatar aqui. Pronto. Exato. Agora sim. Aqui são os dias. Pronto. Vou fixar aqui. Ok. Agora sim. Pronto. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui o número de pratos. Agora, se eu fazer este valor, vezes o número de pratos vendidos. De pratos vendidos. Pronto. Se eu olhar por aqui, eu já sei que a sopa é que mais vende. Uhum. Se eu fazer um acompanhamento, Exato. janeiro, fevereiro, março, eu vou ter uma estatística, opa, o que mais vende é a sopa, mas não é o que mais lucra, entende? Né? Uhum. Então, eu começo a acompanhar e aqui, todos os meses, se eu fizer isso, eu consigo ver que quanto é que eu vendo. Aqui é só fazer, arrastar. Pronto. Vê que aqui o calulu de carne seca é o que mais fatura. Ok? Uhum. E aqui eu posso fazer mais. Eu vou Uhum. achar, vou ver aqui. Vou ver aqui a representação percentual de cada prato no meu menu. Eu posso fazer isso com todos os itens. Vou somar. Eu tenho meu faturamento em comida e eu faço uma média. Vou dividir esse item pelo total.
Vou formatar isso em percentagem. Pronto. E vou fazer isso. Em percentagem acaba por ser. Vou fixar aqui. Vou fixar esta célula para poder puxar aqui. Não, é esta aqui. Hum? Hoje amanhã. Tem que fixar. Ok. Pronto. Pronto. Eu consigo saber qual prato que dentro do meu menu É mais vende. mais rende, Mais qual vende. representa a melhor expressão em termos de faturamento, o número, pronto. Eu aqui já sei. Ok, mas veja só. Uhum. Sim? Sim, Explica-me só uma coisa, Cláudia. certo. Neste caso particular, embora seja só um exemplo, mas veja que a sopa vende mais, Uhum. mas não é o que mais fatura. Agora, também aqui eu Mas não é preciso o que... agora, com esses dados, me dá uma liberdade de eu começar a investigar. Qual é o custo de produção disso? Quando eu tenho uma precificação eficiente, eu já sei, a partir eu sou Hum, gestor, para mim chegar a esses preços de venda, eu já sei qual o custo de produção. uhum, Já vimos isso, né? uhum, O senhor Alfredo também já viu isso, a dona Rosa também já viu isso. Como chegar ao preço de venda de um prato uhum, dentro do nosso restaurante. Então, se eu já sei o custo de produção, eu já sei qual é a margem, e eu consigo, se uhum, tiver uma dúvida, vou lá na ficha técnica gerencial e vou olhar. Opa, o calulu aqui de carne, isso uhum, aqui eu tenho menos margem. Provavelmente o que que acontece? A sopa tem menos custo de produção que todos estes aqui. Mas a sopa uhum, representa, ainda que a sopa está em quarto, terceiro lugar. Vê que está a uhum. disputa com esses aqui. Fatura mais pelo número e Exato. provavelmente a margem de lucro da sopa é maior que todos esses aqui. Logo, a Uhum. feijoada é um prato que deve ser censurado já. Começa a ver aí que esse prato não, Ah, ok. não adianta manter ele. Pois, mas veja só, não adianta mais sair, mas se calhar chega um cliente que diz, eu gosto tanto da vossa feijoada e vocês deixaram de fazer. Pronto, e isso pode acontecer, acontece. Mas é que, se a gente Hum, seguir os gostos do cliente, nós vamos começar a só agradar e não ver a estratégia do cliente. Nós precisamos encontrar um produto hum, muito próximo a esse, a esse que consegue ser substituído hum, por outro. Vamos imaginar, se ele tem uma feijoada, mas se ele tiver um prato do dia que tem arroz, tem feijão e tem carne por algum e montar um prato, acaba por ficar menos custoso para o hum. restaurante com um outro prato do que fazer exatamente uma feijoada. Deve ser censurado Uma analisando feijoada. todos esses fatores e dizer ao cliente Ok. que provavelmente chega a essa conclusão, que a feijoada tem um custo alto. Não sai. Estrategicamente, nós sermos diplomatas a explicar ao cliente. Ok. Olha, em função disso, daquilo, nós conseguimos substituir. Se o senhor quiser, nós temos o bife, temos aquilo. Podemos fazer, montar por doses o arroz, o feijão e tem um molho bife. Obviamente que não vai ser igual, mas é um Hum, produto muito próximo à feijoada, mas a feijoada nos custa a fazer.
e Hum. não vende muito. Embora ela sai, mas não vende muito. Logo, ter esses Exato. estoques guardados durante muito tempo para vender 8 pratos no mês é um risco para vermos se vale a pena ou não. Uhum. Vamos a falar aqui da feijoada, mas pode ser outros itens, como bebidas e por aí. Exato, exato, Então, quando eu faço essa exato. análise e começo a ver, eu começo a ter uma sensibilidade daquilo que vende no meu espaço. Então, eu consigo tomar uma decisão a partir Uhum. daqui. O que é que eu posso fazer? Potencializar a Uhum. sopa. Colocar um cartaz visível, colocar mais, tornar, ver-se aqui claramente que a sopa é um carro-chefe, porque vende 80. E se eu fizer mais um marketing, se sei Uhum. que essa sopa me custa fazer, o custo de produção da sopa é muito baixo, então o que é que eu vou fazer? Aumento o marketing na sopa, porque o meu lucro aqui é bom. Aumento e faço um marketing da sopa, crio uma história para essa sopa, crio um script, vendo mais para ver se eu consigo vender 180 sopas. Pronto. E a sopa Uhum. vem aqui, eu só preciso vender 180, ela torna-se líder. Ok, ok. Tá, tá Ok? entendido. Ok. Tá vendo, Dona Rosa? Uhum. Então, tem aqui uma Ah, ferramenta já perfeito. feita e mostrar que aquilo que Aham. É. vimos não, é dessa forma que a gente senta, tem que sentar. Nós temos que sentar e fazer essas contas, temos que olhar. Uhum. Ok, Tá bom? Tem aqui a ferramenta, eu perfeito. vou partilhar depois no grupo, tá? Tá, tá E bem, aqui tá podem bem. modelar do vosso jeito e meter aí todos os itens do menu. Uhum. Façam isso. E acompanhar Exato. as vendas, registrar as vendas e depois, num dia da semana, é sentar e começar a anotar Uhum. quantos pratos. Ou não, mete o menino da sala a fazer isso. Exato. Agora, o prato no relatório vem e pega, Uhum. põe aqui na planilha e consegue acompanhar aquilo que está a vender mais. Nessa época, Uhum. nós precisamos fazer isso com mais Exato. frequência. Com mais frequência. Uhum. Tá, Exato. tá bom? Tá, perfeito. Muito bom. Eu vou gravar aqui e vou depois disponibilizar lá no grupo. Tá bem, tá bem. Segundo ponto. Mais alguma questão por aí? Alguém tem alguma questão por colocar? Uhum. Acho que não. O senhor Basílio saiu. Ok. Muito bom. Então, o segundo ponto. Como diminuir desperdício sem perder a qualidade, sem perdermos a essência, diminuir as estratégias. Alguma questão para colocar aqui? Acho que não. Não, não é? Só o Alfredo ainda está aí? Não, Já não está, não é? não está. Tá? Parece estar. Então, Alfredo, mais uma questão? Queria colocar? Estava no segundo ponto. Bora lá. Então vamos passar por terceiro. Manter a comunicação clara com os seus colaboradores. Aqui, ficou alguma questão? Comunicar com a equipa, dizer, olha, nós estamos numa fase difícil, eu preciso do empenho de todos, eu preciso que vocês se dediquem, eu preciso que vocês alinhem, vocês precisam melhorar a qualidade, precisam melhorar o atendimento, precisamos melhorar para capitalizar mais clientes, fidelizar os novos. Então nós precisamos, estamos numa fase que as vendas baixaram, vão baixar. Precisamos montar uma estratégia. Alguém tem uma ideia? Alguém gostaria de partilhar? Então, isso é importante. Alguma questão aqui, Sr. Alfredo? Não. Aqui, do meu lado, a comunicação é bastante fluida. Luísa, é everyday. É? Everyday, é todos os dias, não é? É verdade. Every Ó, é day. isso mesmo. Não podemos parar de comunicar com a nossa equipa. Precisamos sempre fazer Uhum. follow-up. É importante alinhar. Uhum.
Quinto ponto, né? Apostar em produtos e serviços que mais vendem é consequência daquele mapa que vimos. Já vimos claramente como encontrar e depois apostar neles. E promoções estratégicas, né? Uhum. E a partir também daquele mapa conseguimos avaliar, potencializar outros produtos, outros serviços para vendermos mais. Por exemplo, fizemos a sopa, fazer um marketing nele, vender mais, ver que a margem dele já sobe diferente. Então, o desafio é termos produtos com custo de produção baixo, mas com uma margem boa e consegue superar outros pratos. E aí conseguimos sempre recuperar. O sétimo é apoio a apoio Mas externo. saltou, Diga. o Cláudio saltou um dos pontos, que é negociar com os fornecedores. Exato. E o terceiro ponto. O terceiro ponto. Negociar Que é com o o terceiro fornecedor. ponto, sim. Isso aí, para nós que lidamos com compras e Como executam fazer as isso? compras, é sino qua non. Saber comprar é uma arte de um bom gestor. Exigir que a sua equipe negocie é Uhum. uma arte que um gestor deve ter. Então, negociar é Uhum. uma arte que temos que desenvolver mesmo, sempre. Falar com os fornecedores, manter eles mais perto, Uhum. é chave para o melhor do nosso negócio e diminui custos e aumenta a nossa margem. Então, é Uhum. importantíssimo. Marketing, Ok. apoio externo, promoções, isso aí é dia a dia, Uhum. senão o negócio não cresce. Não cresce. É isso. Dona Rosa, alguma questão? É Senhor isso. Alfredo, Eu, acho eu, que eu fosse, está eu aí na preciso. operação, mas vamos ter a aula gravada e vamos disponibilizar o link, como de outras vezes também, para as pessoas reverem, natural. E hoje é sexta-feira, a operação deve estar aí a apertar também. Então, Ok. quero agradecer a Eu presença de todos preciso de vocês. apostar mais no marketing. Eu Exatamente. preciso de apostar no marketing. Olha, então, eu quero partilhar. Eu acho que algumas pessoas já nas redes sociais viram que a partir do dia 1 vai estrear um programa que é exclusivo ao nosso segmento. O I Love Food Business finalmente Uhum. vai ser alinhado ao nosso projeto. Já estamos a antever aqui o nosso evento de dezembro, Dona Rosa, que já está um pouquinho a par do que está a acontecer. Então conseguimos um tempo, né? Adquirir um Exato. tempo na rádio Stop FM, que é a frequência 107.30.3. O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras, das 20 às 107. 21. Então, é para falar, nós vamos falar do nosso segmento. Vai ter um convidado, vai ter um tema também, vai ter um momento em que eu vou responder e ajudar, dar dicas a quem estiver a nos assistir no YouTube, nas redes sociais e na rádio e no WhatsApp também para mandar as opiniões. Então, vai ser um momento bom. Vai ter um momento em que vai um cozinheiro de um restaurante promover o prato que ele melhor tem que fazer na hora e mostrar e nós degustarmos também. Então vai ser um momento que é Restur, né? Que é o nosso momento. Estamos felizes por isso. Uhum. Estamos também querer que aqueles contactos restaurantes que querem promover, que estão ligados à nossa rede, e aproveitem esse momento enquanto, né, não tem os grandes, né, a quererem publicitar dentro do nosso espaço, porque é uma rádio comercial, é um espaço comercial, então nós estamos a fazer e pedir essa primazia. No princípio, eu conectar com aqueles donos de restaurantes que eu já tenho contato e já há uma relação. Então, eu quero primar ou dar a prioridade a todos que queiram publicitar. E então nós vamos fazer isso, porque terá momentos de publicidade. Nós vamos produzir para os primeiros o spot publicitário e falar dos serviços e produtos que indicar quando fazer aí a assinatura de parceria conosco para passar no programa. Então, uma oportunidade também pela audiência de fazer marketing e as pessoas com certeza vamos lá. Nós conseguimos uma empresa com uma grande autoridade no mercado que a maior parte do patrocínio para pagar esse tempo vem de uma empresa já constituída muito boa no nosso mercado de tecnologia e ficamos felizes quando contamos essa nossa ideia, abraçaram logo de primeira. Então, eles conseguiram nos ajudar, mas ainda assim precisamos para pagar outros custos operacionais ter patrocínios. Então, vamos fazer de tudo e quem puder, está aqui a oportunidade de fazer parte, né, do programa I Love Food Business, que terá a duração de 1 hora.
e vai ser fantástico. E eu estou ansioso para esse dia e espero que os meus estejam lá e sejam os primeiros a publicitar, e vai ser muito bom. E também quero vos lá, né? No programa, a falar do vosso espaço, a vossa história, porque será isso, porque também vai acabar por ajudar e motivar outros empresários que estão a começar, os mais pequenos, o menos ajeitado, os procrastinadores. Então, vai ser um momento, né, de autoajuda e partilha de muito conhecimento também. Então, dia 1 de julho, vamos arrancar e vai ser muito bom. Uhum. Assim, vamos começar a criar Ok. um processo para o próximo ano. Próximo ano, não, dezembro, conseguimos fazer o nosso evento e aí já somos conhecidos, o nome ficou Uhum. conhecido e mais rápido vamos juntos para o grande evento, que é a nossa meta, 2.000 pessoas no CCB. Ok. Muito bem. Muito bem. Então, eu quero desejar boa noite, me despedir à turma. Obrigado pelo tempo dispensado. Já sabe, o nosso grupo está aí, é para comunicarmos e, Uhum. assim que possível, vamos partilhar o link da aula. Foi fantástica e obrigado pela interação. Estamos juntos. Contem comigo, contem conosco. Vamos juntos e um abraço forte. Bom final de semana, muitas vendas e não se distraem, controlem tudo. Ok. Obrigada, Cláudio. Noite feliz, então. Até já. Ok. E noite feliz também ao senhor Alfredo.